Olá, pessoal. A gente está aqui, eu sou o engenheiro Sérgio Alberto Santos, da Embrastec, no Embrastec Cast, que é o podcast da Embrastec, disponível junto com outros conteúdos no canal da Embrastec no YouTube. Eu estou aqui com um profissional muito experiente, muito competente, que é o Moisés Silva da FCITS, que eu gostaria que se apresentasse a sua trajetória, né? E o seu conhecimento, exatamente o que que você trabalha com o que que você fornece, que com certeza são informações que o pessoal vai gostar muito de ouvir, e ver e ouvir. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao público. É uma história longa, né? Pelos meus cabelos brancos, você vê que já são 40 e poucos anos no mercado. Eu comecei há muito tempo numa empresa chamada Mafersa. Essa empresa hoje é a Alstom Transportes. E lá eu desenvolvi várias atividades lá. E uma delas foi começar a tratar de vagões para transporte de minério. Então, você vê que é uma coisa muito antiga. Esses vagões eram fornecidos para a Vale do Rio Doce. Então, foi o meu primeiro trabalho de projeto, de fazer gestão de projetos. Aproveitando essa experiência, eu acabei migrando para uma empresa alemã, a Irish Industrial, para fazer o desenvolvimento de vendas e gestão de esteiras vibratórias, que são utilizadas no mercado de metalurgia. Na hora que você retira o equipamento do forno, você já traz ele nessa esteira vibratória, retirando o excesso de areia, para depois fazer o trabalho final de limpeza das peças, né? Depois disso, fui para uma empresa de geração de energia, que é a Voith, que era uma empresa Voith Hydro, que era uma empresa dedicada também à geração de energia. E nessa empresa eu trabalhei na unidade de energia e na unidade de papel e celulose, desenvolvendo também essa atividade de gestão. Essa minha especialização na gestão de projetos de grande porte me levou para a Siemens, onde eu fiquei por 21 anos. Inicialmente na área de energia, fazendo a gestão de usinas elétricas, como Xingó, no nordeste do país, concluí as últimas 2 máquinas de Itaipu e trabalhei no projeto inicial de Sanxia, né, que é Três Gargantas, na China. Então, a esse momento, houve uma mudança econômica no país. O país passou por um processo onde que a parte de telecomunicações deixou de ser pública para ser privada. Então, esse processo de privatização tornou uma demanda muito grande para os profissionais da área de telecom. E muitos profissionais dessa área da Siemens, naquele momento, acabaram indo trabalhar nas operadoras que estavam chegando no país. E isso provocou que os profissionais que eram da Siemens de outras unidades de negócios, como eu, que era da área de energia, fosse convidado para poder trabalhar em telecom. E aí se deu a minha entrada no mercado telecom no ano de 2000. Nesse mercado eu trabalhei com PBX, coisa que já é bem antiquada, passamos por VoIP, passamos por outras soluções de comunicação e nessa evolução eu acabei indo para um mercado mais próximo ainda da operação de telecom, que é o mercado de infraestrutura passiva, né? Mais comumente a gente enxerga isso quando a gente passa nas estradas do país, vê aquelas torres treliçadas com aquelas antenas estranhas no topo. Então aquilo lá foi o que eu me dediquei durante algum tempo e nessa empresa surgiu a oportunidade de se criar uma solução para poder fazer a parte de IoT, Internet das Coisas, né? Sim, uma coisa bem nova naquele momento, em 2017, onde que a gente falou assim, como que a gente pode, como American Tower, fazer parte do desenvolvimento de uma solução dedicada a fazer gestão de pequenos movimentos, de infraestruturas, de residências, de prédios comerciais. E ela pegou e acabou criando ou assimilando uma rede na tecnologia LoRaWAN, e foi aí que eu peguei e comecei a ter muito contato com toda essa gama de dispositivos e soluções que viabilizam a gente facilitar e gerenciar de uma forma mais simples, tanto a indústria, como o transporte, como os condomínios empresariais e até as cidades. Então, isso daí foi a minha trajetória nesse período. A sua trajetória vem da parte de muita energia para muita informação e muito sinal. A gente costuma dividir as linhas elétricas em linhas de energia,
Você gerou muita energia, até usinas, né? E hoje você trabalha com muita tecnologia, o estado da arte da tecnologia. Você falou facilitar a vida, né? É, Hoje em dia, facilitar a minha vida, facilitar a vida das pessoas que estão nesse prédio aqui, facilitar. O que exatamente os equipamentos? A F-Cities representa equipamentos de IoT, seria mais ou menos isso. hoje a empresa que eu sou o responsável, né, ela é dedicada a fazer a parte de ambientes indoor e outdoor, né, gerenciáveis. Então, é o sensoriamento desses dois ambientes. Vamos imaginar no aspecto outdoor, né, na rua, quando a gente trabalha com a parte de iluminação pública e telegestão. Então, o fato de você ter uma iluminação pública telegerida facilita muito a manutenção desses equipamentos, o que gera segurança para você poder se deslocar pela cidade à noite, porque você garante que a iluminação vai estar sempre ativa. Então, esse é um momento. O outro momento é você pegar e ter a busca de uma vaga para estacionar seu carro dentro de uma área urbana. A gente também tem, através do IoT, né, da internet das coisas, sensores que podem fazer a gestão das vagas. As vagas na rua ou as vagas dentro de um estacionamento Na privado? rua, Na rua. na rua ou dentro de um Entendi. estacionamento privado. Na rua, a vantagem é que você pode evitar que o veículo fique transitando pela cidade procurando a vaga. Que é perigoso. E gerando CO2, tendo o desperdício de energia, né? O combustível fóssil que ele trafega. Então você pega e facilita isso. Por outro lado, você também tem sensores que verificam qual é a lâmina de água que tem em determinados pontos da cidade. Porque ele é um sensor de nível que mede a distância até o solo, e quando essa distância começa a ser diferenciada pela existência da lâmina de água, ele identifica o risco de ter uma enchente. Então você também gera segurança, porque você consegue desviar o tráfego para pontos onde que aquilo não vai causar problema para a população. Você pode também colocar sensores de qualidade do ar, tanto interno como externo. E com isso você pode verificar a qualidade do ar, ajudando a população a evitar ter problemas de saúde. Quando você pensa na área externa, ela é uma questão de dissipação. Mas quando você pensa na área indoor, quer dizer, dentro do escritório, dentro de um ambiente de trabalho, isso é o fato de ter muitas pessoas próximas e você precisar de ventilação. Isso acaba interferindo também no modelo do edifício, né? Quer dizer, o arquiteto, o engenheiro civil, começando também a ser impactado por esse tipo de coisa. Então, é bem transversal quando a gente fala de internet das coisas no sentido sensorial. Aqui mesmo, onde a gente está, a gente poderia ter um sensor de qualidade do ar, temperatura e umidade. Isso daria mais conforto para nós, eu e você. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia estar gerando uma informação para saber como que os equipamentos que estão aqui, o microfone que está conosco, o filmador e tudo mais, o desempenho deles. Porque para equipamentos eletrônicos, a umidade e a temperatura acabam impactando fortemente no seu desempenho. Então é muito amplo esse aspecto de coisa que a gente pode fazer. E aí, voltando à pergunta original, o que a F-Cities faz? A F-Cities é uma representação comercial de diversas empresas que atuam nesse segmento de gerar o que eu chamo de conforto para as pessoas. Porque no final, sendo na rua ou dentro de um prédio, o que importa é o ser humano que ali está utilizando aquele ambiente. Então, a F-Cities trabalha com a parte de iluminação indoor, fazendo a gestão da iluminação. Quando eu falo gestão da iluminação, ela considera tanto a iluminação mecânica quanto a iluminação natural. E ela consegue entregar a iluminação necessária para o ambiente. E com isso você tem economia de energia. Eu faço a contagem de pessoas que vão entrar no ambiente. E eu consigo, com isso, controlar onde que essas pessoas estão, sem invadir, porque não é uma câmera. É um sensor que tem uma capacidade de verificar o ambiente. Não é uma câmera. Não é. É uma câmera de baixa resolução, Entendi. na verdade, que não viabiliza você identificar a pessoa, mas identifica o movimento dela dentro do ambiente. Então você consegue criar um mapa de calor e identificar onde ela está. Muito útil no ramo do varejo. Certo. Então você pode pegar e fazer. Você pode ter um sensor de contagem bidirecional, que conta quantas pessoas passaram por aí. O que isso pode ser útil? Num eventual incidente, você pode saber se tem alguém lá dentro ou não, porque você sabe se entrou 10 e se saiu 10. Entendi. Se entrou 10 e saiu 9, tem alguém lá dentro.
Então, você também trabalha nesse risco. Quando você pensa numa solução de consumo de água, energia e gás dentro de um prédio, você pode fazer isso de forma individualizada, com sensores que você coloca em cada um desses medidores, hidrômetros. Você fala, pô, grande, é uma vantagem grande para a fornecedora disso, né? Para a distribuidora, para a empresa de facilities. No entanto, você tem que pensar que você, ao ter uma medição contínua, em vez de ter aquela pessoa que é o apontador, que vai normalmente lá o leiturista, você tendo uma medição contínua, você tem um histórico. A telemetria te proporciona você identificar possíveis perdas não visualizadas, por exemplo, um vazamento de água, uma queda de pressão no encanamento do gás, pode significar um rompimento que pode levar a um acidente, ou a energia, ela pode não estar sendo consumida da forma certa, pode ter alguém desviando a energia. Então, esses elementos viabilizam tanto para o conforto humano, no sentido de que você vai estar melhor atendido, como também para a indústria, no sentido que a indústria tendo menos perda, ela pode ter preços mais competitivos. Você trabalha basicamente, você fornece informação, né, sobre sistemas, sobre movimentações, sobre parâmetros que muitas vezes não são nem monitorados, né? Então você está ligado diretamente meio à eficiência e produtividade do ambiente de trabalho também, né? Você torna os ambientes mais eficientes e mais produtivos também nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma pegada de segurança também nesse caso aqui, segurança patrimonial. Quando você pensa em segurança patrimonial, eu posso estar falando sobre sensores que podem fazer a identificação das pessoas. E esse sensor não é uma câmera, ele é um sensor simplesmente que faz a identificação e faz cruzamento com o elemento crachá na entrada. Ou eu posso utilizar câmeras de videovigilância que faz reconhecimento facial. Todos esses equipamentos estão disponíveis dentro do portfólio que eu represento para poder viabilizar essa segurança. Mas a segurança ela pode ser feita de muitas formas. Imagine só, você colocar um sensor de ocupação dentro de um banheiro, dentro de um metrô da cidade, né? De uma estação de metrô. Você tem o controle de quantas pessoas tem lá, e esse mesmo sensor eu posso criar situações onde eu crio pequenas microcélulas dentro da área. Então, vamos imaginar a microcélula da parte de lavatório e uma microcélula para cada um dos cubículos que tem no banheiro. E eu tenho que dizer quantas pessoas tem no banheiro no total e quantas pessoas estão em cada uma das microcélulas. Se você, por eventualidade, identificar 2 pessoas dentro do cubículo, aquilo é uma situação anômala. E aí o sistema vai disparar e vai tomar uma ação. Essa ação pode ser a vinda de um segurança, como pode ser um simples o microfone dentro do banheiro, avisando que a pessoa deve se retirar do ambiente porque ela está irregular. Então, você começa a criar situações onde você viabiliza mais segurança para o público sem gerar estresse de confronto, que é uma situação onde você tem que alguém pegar e agir numa situação de crítica. Torna uma coisa mais impessoal, né? Exatamente, exatamente. Entendendo, Sérgio, que tudo isso que eu estou falando são a viabilidade que os produtos que eu vendo entregam, né? Eu sempre estou conversando com um integrador ou com uma grande empresa de manutenção, que são as empresas que efetivamente utilizam esses produtos para poder levar essas soluções aos clientes finais. Porque é uma característica de nós, como empresa, de gerar valor, apresentar a solução, dizer como que ela pode ser utilizada. No entanto, a gente não é uma empresa que vai a campo. A gente trabalha em parceria com os integradores para garantir que eles tenham a melhor solução para entregar para o seu cliente final. Entendi. Me preocupa um ponto que, assim, a gente trabalha na Embrastec com a proteção. Então, nosso objetivo é fazer com que esses sistemas cada vez mais modernos, mas também cada vez mais sensíveis, funcionem antes, durante e após eventos de tempestade. Porque você falou bem, por exemplo, tem um caso lá do medidor de nível de água, assim, nesse sentido. Aí, quando chega novembro, uma cidade como São Paulo, começa a chover, verão, cai raios, todo o sistema de monitoramento do trânsito, todo o sistema de monitoramento das cidades, eles são vulneráveis às descargas atmosféricas, e aí, na hora que mais precisa, eles acabam não funcionando. Muitas vezes, a pessoa que tem esse sistema, é responsável pelo sistema, principalmente pelo fornecimento desse sistema, ele não gosta de tratar da vulnerabilidade, porque acaba sendo uma coisa que pode parecer que é um demérito do sistema, mas pelo contrário, o sistema é eficiente por si só.
só que ele precisa ser protegido. E aí eu gostaria de saber de você, mas assim, você está falando coisas fantásticas, o mundo dos Jacksons, para quem se lembra disso aqui. Os jovens não se lembram. Mas em que ponto essa tecnologia ela está próxima? Por exemplo, eu, Sérgio, eu estou convivendo em ambientes que usam esses sistemas, talvez eles nem saibam, ele tem ganho espaço em que velocidade? Tudo que eu falei é já utilizado hoje. Um ambiente que provavelmente você já deve ter cruzado, eu vou tirar até as câmeras, porque isso é muito óbvio, é o de contagem de pessoas. E hospitais de grande porte no Brasil já utilizam esse solução de contagem para poder fazer a parte de limpeza de banheiro. Em vez de você pegar e ter uma solução de ir lá e limpar o banheiro a cada 4 horas, você passa a contar quantos usuários foram naquele banheiro. Aí vai ter banheiro que você vai estar limpando de 1 ou cada 2 horas. E vai ter banheiro que você vai limpar uma vez por dia. Só, excelente, né? Deu uma melhorada no uso da mão de obra. Mas só que o grande problema do hospital não é o ter as pessoas para limpar o banheiro no sentido de que eu quero reduzir esse custo. Na verdade, é a falta de mão de obra disposta a fazer essa atividade. Então, o que aconteceu aí? É um modelo de negócio que está em mutação por uma falta de mão de obra. Entendi, e a gente está trabalhando nisso. E você já passou por isso e não sabe. Entendi. O principal hospital de São Paulo utiliza essa solução. Entendi. Então, para poupar a mão de obra, para evitar que tenha necessidade de mais mão de obra. Porque essa mão de obra não está disponível. Entendi. Então, essa é uma solução. Vamos imaginar outra coisa que foi disruptiva em termos de solução. Uma grande empresa do Brasil de gás envasado tinha problemas com a solução de entrega de gás. Por quê? Porque o modelo de negócio de entrega de gás envasado era encadeado tendo um distribuidor, o envasador e o cliente final. E quem controla a relação com o cliente final era a revenda. Isso estava prejudicando essa empresa no sentido de que havia muita troca de revenda e ele perdia aquela base de clientes que compravam dele, o gás envasado. Ele pegou e criou uma solução onde o cliente recebia dele um botão. Esse botão, ao ser acionado, acionava a central da envasadora, e a envasadora direcionava o pedido para a representante, a distribuidora local. Então, com isso, quando essa distribuidora local, essa representante local, queria trocar de marca ou de bandeira de vazamento, ele simplesmente pegava e repassava para um outro representante de uma determinada distância que entregava o gás para aquele cliente final sem passar por aquele representante. Essa solução pegou e mudou também o modelo de negócio, onde que o grande elo da cadeia era o representante, e agora deixou de ser, porque o grande elo da cadeia passou a ser a tecnologia. E o controle da cadeia de entrega veio para a mão novamente do envasador. Qual é o benefício que trouxe nessa história toda? Houve uma redução de custo na operação, porque antes você tinha que ficar alocando cada vez mais investimento para garantir que o revenda ficasse vinculado a você. Com a redução desse custo de captação de revenda, ele pode repassar isso para o cliente final. Entendi. Agora, assim, isso que você está falando, eu estou pensando, não é uma solução engessada, né? Algumas coisas servem para um cliente, outras coisas servem para um determinado cliente. Eu acredito que até o cliente possa ter uma flexibilidade de ir adotando soluções à medida que ele vai tendo disponibilidade de capital, necessidade nesse sentido. Só que aí me preocupa uma coisa, mas é o seguinte: eu estou aqui, o nosso público basicamente são engenheiros eletricistas, profissionais da área elétrica, que fazem projetos elétricos, projetos de instalações elétricas, usando nossos protetores para proteger as instalações, mas eles querem incorporar esse produto. Você tem um grande conhecimento imenso sobre isso, mas e aí, como é que as pessoas... Isso não é uma coisa que está muito divulgado, ou é eu que estou atrasado nesse sentido? Como é que a pessoa encontra o Moisés? Você, tipo assim, encontra aquelas empresas que utilizam o seu produto? Como é que a gente aproxima esses profissionais dessa tecnologia que está disponível no mercado? Isso é um fato. A gente tem feito um trabalho grande de divulgação. A tecnologia está disponível aí desde 2018, se a gente observar a partir do processo de ter uma rede nacional, mas ainda assim ela ainda é de conhecimento de poucos. Então, a gente tem que continuar trabalhando e falando.
Eu estou facilmente encontrado nas redes de profissionais aí como LinkedIn, aí pode falar comigo, ou pode se dirigir também às marcas, né? BG, Bottom-up, Brightlux, Sim. Tecnomast, Otec, então, IMS. Então tem um conjunto enorme aí de empresas que podem ser contratadas que já estão com esse negócio. Mas quando a gente pensa em como você pode ser mais útil para o mercado que você se dirige, né, com a pessoa que é eletricista, engenheiro eletricista, a gente começa a pensar nos DPS, né? Certo. E como é que a gente pode pegar e se tornar isso? Sensores vinculados ao DPS podem te trazer o quanto que ele está sendo estressado, Sem dúvida. quanto sem ele dúvida. está sendo impulsionado em função das tensões Sem e dúvida. quantos ciclos ainda ele tem Sem de dúvida. resistência para poder fazer. Então, você consegue pegar e fazer isso. Mas você pode pegar e colocar também um sensor na entrada da energia e verificar quanto de tensão está chegando ali, tensão em corrente está chegando naquele ponto. Então, você começa a ampliar. O fato do IoT ser transversal é exatamente porque ele mede, ele sensoria. E tudo que você consegue com energia é através de sensoriar. Então você consegue medir tanto antes como depois do DPS. Sim. E aí com isso você sabe quanto está chegando o DPS, quanto está estressando, quanto o DPS está deixando Pode ser passar. trocado, não pode ser trocado. Precisa ser tal momento de troca ou não. Então, para o engenheiro eletricista, eu vejo o potencial é de você pegar e medir as grandezas elétricas, né? Se você tem o controle das grandezas elétricas, se a gente tem dispositivo para isso hoje, você consegue fazer uma gestão muito mais apurada dos dispositivos, né, da arquitetura que você montou para poder fazer a segurança elétrica daquele ponto. Entendi. Mas a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Eu vou me despedir dos colegas aqui, né? Lembrando que esse conteúdo e outros conteúdos de muita qualidade, informações interessantes, bate-papos muito proveitosos, estão disponíveis no canal do YouTube da Embrastec, dentro dos episódios do Embrastec Cast, que é o nosso podcast, mas também tem outros conteúdos como o Choque Informativo também. Eu vou devolver para você, mas eu fiquei muito impressionado com o que você falou, porque eu acho que realmente são coisas que melhoram a vida objetivamente da pessoa. Você falou que você tem o seu LinkedIn, é a maneira de acompanhar o seu trabalho, ou você também tem canal no YouTube. Como é que a gente consegue aprender com você e estar atualizado em relação a essas tecnologias? Basicamente, eu tenho duas formas de você me encontrar. Uma pelo LinkedIn, Moisés Silva. Aí, se você colocar Moisés Silva FCITS, você vai encontrar. E pelo site da empresa, que é o www.fcits.com.br. FCITYS. E aí, lá a gente vai ter todas as informações. Tem outras formas de você me encontrar através do site, com telefones e e-mail. E aí a gente pode fazer alguma troca. A minha intenção é trazer informação para o público, que a partir da informação o consumo dos produtos vai acontecer. Então eu sou muito aberto, não precisa ser uma oportunidade de negócio para a gente conversar. Se tiver uma dúvida, pode me procurar. Eu acho muito legal, acho que são informações, acho que eu sempre falo, mesmo que ele não aplique, mesmo que o colega, engenheiro, técnico, até mesmo arquiteto, enfim, não use, você não vê nesse momento, você não tem a visualizando um uso imediato, é importante a gente saber que existe. É importante que quando você menos espera, você vai ter uma oportunidade de negócio, de melhorar o ambiente externo e interno do seu cliente, e o Moisés tem muita informação nesse sentido. Moisés, muito obrigado, aprendi muito. Obrigado, Sérgio. Foi excelente essa conversa. Muito fantástico que a gente tem de tecnologia aí, né? E a gente tem que acessar o Moisés porque ele tem o conhecimento e tem a tecnologia disponível. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos aí pela oportunidade. Eu acho